Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir, né? Eu estou devendo uma aula e eu vim aqui, né, falar para vocês. Eu queria trazer para vocês, né, numa live que era libertação, que quer dizer libertação. Porque muitos fazem confusão entre libertação e entre batalha espiritual. Batalha espiritual é um e libertação é outro, tá? A batalha espiritual não tem nada a ver com a libertação. Mas, Thaís, o que é libertação? Libertação é quando eu e você viemos para Jesus e tiramos todo o lixo espiritual. Nós trabalhamos, né, com a libertação e a cura interior. Esses dois andam juntos, né? A libertação e a cura interior. A libertação é limpar, tirar todo o lixo espiritual. E a cura interior é tirar todo o lixo emocional, né, da alma, né, sentimentos, emoções, né? Então vamos lá. O Senhor, ele criou os 10 mandamentos. Ele criou, né, nós como uma trindade. Nós somos corpo, alma e espírito. Só que o nosso corpo, o Senhor não fez o nosso corpo simplesmente físico para andar na terra. Há uma causa, nós somos corpo, nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Só que Deus também criou as leis. Ele também criou, né, os mandamentos. Para que, como Paulo diz, né, se Deus não tivesse criado os mandamentos, eu e você, nós não iríamos imaginar o que era pecado. Então, o Senhor fez os 10 mandamentos. E quando eu e você pecamos contra esses 10 mandamentos, nós estamos pecando contra Deus. Nós estamos afligindo a lei de Deus. Então, quando eu e você nascemos, nós já nascemos debaixo de uma iniquidade, nós já nascemos no pecado, né? Nós já nascemos debaixo de transgressão, nós já nascemos debaixo de pecados, né? Que vem da nossa geração, dos nossos pais, né? Aqui em Levítico 26:40, né, o Senhor fala: se porém confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais e as suas infidelidades contra mim e as suas hostilidades diante de mim, por causa das quais fui contrário a eles e os conduzi à terra dos seus inimigos, então se o seu coração incircunciso se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó e da minha aliança com Isaac, da minha aliança com Abraão e da terra me lembrarei. Então aqui o Senhor está falando, foi como João Batista veio, né? João Batista veio quando a primeira frase que ele usou, né, para anunciar o reino foi: arrependei-vos, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Então, para mim e para você recebermos a salvação e a libertação, o segredo é o arrependimento. Então nós temos que nos arrepender. Nós temos que não somente arrepender de nossos pecados e de nossas iniquidades, nós temos também que nos arrepender dos pecados e das iniquidades de nossos antepassados. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós começamos a conhecer o Evangelho, é apresentado o Evangelho, é apresentado Jesus para nós, nós começamos a conhecer, a ter a consciência do que é o pecado, do que nós erramos, o que era certo, o que era errado. Nós começamos a ser um desenvolvimento. O que é o Evangelho? O que é a libertação? É a mortificação da carne, né? É a mortificação, né, da nossa carne, é a mortificação das nossas vontades para viver as vontades de Deus. Isso é viver o evangelho genuíno diante de Deus. Então a libertação é o arrependimento. Nós temos que ter a consciência
Como Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, pra gente conhecer, pra gente nos libertar, primeiro nós temos que conhecer, ter o conhecimento. O que é o conhecimento? É o entendimento. A partir do momento que você tem o entendimento, o conhecimento, você é liberto. Esses dias mesmo nós estamos fazendo uma libertação e nós estamos falando sobre heranças, né, geracionais. A pessoa falou, não, eu não carrego nada não, eu não carrego nada disso não. Eu não carrego nada, não tenho nada de herança não. Como não? Se a palavra do Senhor diz que ele visita até a primeira, segunda, terceira e quarta geração. As heranças geracionais, elas existem e só é quebrado através de renúncia. Através de renúncia, eu não quero essa herança, eu rejeito essa herança. Como é no mundo físico, é no mundo espiritual. Da mesma forma que se eu construir um patrimônio e quando o Senhor me levar, eu deixar os meus filhos, assim é a herança espiritual também. Então, tudo que meu pai, minha mãe, meus antepassados fizeram contra Deus, gerou, né, uma sentença, gerou uma herança. Entenda que ninguém nasceu amaldiçoado. Ninguém nasceu amaldiçoado. Deus não faz ninguém amaldiçoado. Nós acarretamos maldições quando nós fazemos algo contra a vontade de Deus. E quem criou as maldições foi o Senhor. Que ele disse para Abraão, eu abençoarei aqueles que te abençoarem. E eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, né, é a palavra, é Deus. Só que muitos aprendem assim, eu vou para Jesus, eu aceito Jesus e acabou. Eu não preciso fazer mais nada, mas na verdade não é assim. Não é assim. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Qual que é a verdade? Para você ser liberto, você tem que ter o entendimento dos erros do passado. Você tem que se libertar das prisões, dos cativeiros. Você tem que entender que cada ato que você comete na terra é ligado no céu. Porque também em Mateus 18 nos diz que tudo que ligares no céu será ligado na terra. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares do céu será desligado da terra. E tudo que desligares da terra será desligado do céu. Então, tudo que nós fizemos é ligado no céu. É ligado. Sendo atos bons ou ruins. E como que é quebrado isso? Através do arrependimento. Através do arrependimento. Não tem como haver libertação sem o arrependimento. Não tem como haver libertação sem o arrependimento. Tudo que nós cometemos contra as leis do Senhor, tudo que nós cometemos contra, né, o evangelho, nós cometemos contra Deus. E tudo que nós cometemos contra Deus, né, há uma consequência. Há uma consequência. Então, como diz aqui, né, em Levítico 26:40, que o Senhor fala se porém confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais e as suas infidelidades contra mim. Então, a gente não temos só que nos arrepender de nossos pecados, mas sim contra os pecados dos nossos antepassados que cometeram contra Deus. Você entende isso? Limpar a nossa história, limpar a nossa geração, rejeitar toda a herança. É como se meus pais deixassem uma herança para mim e eu fosse lá pro juiz e falasse, eu não quero essa herança, eu não faço parte, eu abro mão disso. É assim que começa o processo de libertação. Só que primeiro você tem que ter a consciência. Eu fui idólatra. Minha família, ela servia outras religiões, né? Ela
se rendia a outros deuses, né, de estátuas, e então, nossa, minha família cometeu idolatria contra Deus. Então essa herança eu não quero, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa toda a minha geração, perdoa todos os meus antepassados que cometeram idolatria contra o Senhor. E se um dia, Senhor, eu cometi idolatria contra o Senhor, me perdoa. Se você foi, né, serviu outras religiões, né, que né, serviram as outras imagens de escultura, você vai lá e você vai pedir perdão a Deus. Senhor, eu te peço perdão por um dia eu ter sido idólatra, por eu ter cometido o pecado de idolatria contra você, contra o Senhor. Então aí é quebrado, é desligado, você desliga, você se arrepende ao arrependimento. Aí é na onde que os demônios, já esses demônios de idolatria, porque assim, os demônios, para ter acesso na minha vida e na sua vida, é através do pecado. Tem os demônios geracionais, só que para eles entrarem tem que ter uma porta aberta, né? Então, vamos colocar assim, na minha família tem muito divórcio, na minha família tem muito adultério, então a porta do adultério foi aberta. Na minha família tem muito vício, então a porta do vício foi aberta. Então a libertação é saber aonde está a raiz. Você corta pela raiz. Já a cura interior também existe uma raiz, né, emocional. Tem muitas pessoas que estão doentes emocionalmente, mentalmente, que vão para a igreja, recebem oração, recebem ajuda, mas não adianta, porque tem uma raiz de dor, tem uma raiz, foi implantado algo ali. Foi implantado. E quando os ciclos se repetem, ela cai de novo, ela cai na depressão, ela afasta, ela não consegue permanecer na presença de Deus. Mesmo ela recebendo promessas do Senhor, da parte do Senhor, mesmo o Senhor estando ali cuidando dela, ela não consegue. Entende? Ela não consegue se firmar, ou ela não consegue se libertar. É uma pessoa que está ali na igreja, mas é amargurada, não tem amizade com ninguém, não fala com ninguém, só fala mal dos outros, né? Uma pessoa ferida, parece, né, um animal ferido, a gente não consegue chegar perto dela porque é patada, né? Ou só fala mal dos outros, não confia em ninguém, não consegue ter confiança de ninguém. São pessoas que precisam de libertação e cura. Mas vamos se colocar assim, tem muita gente hoje, eu vou para Jesus, igual eu estava falando hoje, quer curar um câncer com dipirona. Quer curar um câncer com dipirona. Quer curar uma infecção com dipirona. Sabendo que o que vai curar ali é o tratamento. Ai, Thaís, mas nós estamos vivendo uma época que agora tem disso, porque antigamente não tinha. Mas antigamente tinha muito aconselhamento pastoral, tinha muito gabinete. As pessoas confiavam uma mais nas outras, as pessoas tinham mais, né, ajuda. Hoje em dia tem muita gente que não confia um no outro. Então, a libertação, ela não vem só de eu entrar dentro da igreja e eu aceitar Jesus. Ela é um processo. E a libertação não é a manifestação dos demônios. Tá, manifestou aquele demônio. Uma pessoa veio pedir oração na igreja. Ela manifestou um demônio. Aí a gente expulsa o demônio vai embora. E depois, aquele demônio vai estar esperando ela ali na porta. Por quê? Porque não foi fechada a porta por onde esse demônio entrou. Qual foi a porta que foi aberta para esse demônio estar na vida dela? Qual foi? Às vezes a mãe consagrou e a filha não sabe. Às vezes, né, abriu a porta com a fornicação, com o pecado. Às vezes abriu a porta com uma atitude. E isso acarretou o quê? A entrada dos demônios. Porque os demônios, eles são alimentados por pecado. E eles só ficam na minha vida e na tua vida quando eles têm a legalidade de estar ali. Então, manifestou, tá? Expulsou, tá bom. Só que aí, fechou a porta? Achou a raiz por onde esse demônio... Ou você cometeu isso, teve isso na tua família, teve isso. E tem os demônios familiares, os espíritos familiares que vai de geração em geração. Que isso vocês vão aprender.
mais pra frente, que foi, né, quando há uma porta a bisavó abriu a porta lá do vício. A avó abriu a porta do vício. E ali agora aquele demônio, né, ele tem a legalidade de trabalhar na primeira, segunda, terceira e quarta geração. Então aí ele vai lá e tenta no primeiro filho lá que nascer, do filho da avó lá. Vamos supor assim, da minha mãe. Vai lá e tenta na minha mãe, não consegue. Vai em mim, não consegue. Porque eu não gosto de bebida. Mas a gente consegue rejeitar, não abrir a porta, né? Para esse demônio do vício usar. Para esse demônio do vício agir. Mas e se eu abro a porta? Esse demônio vai agir na minha vida e vai agir na vida dos meus filhos. E assim vai até ser quebrado. Até haver o quê? O arrependimento. Até expulsar. Ó, demônio, em nome de Jesus, a partir de hoje você não pode mais agir na minha vida. A partir de hoje, ó, demônio da prostituição, você que vem em geração em geração, eu sei que eu posso ter cometido alguns erros, né? Até aqui você agiu na minha vida, mas você teve a influência na minha vida. Mas a partir de hoje eu fecho essa porta de prostituição, de fornicação. E a partir de hoje você não tem mais como agir na minha vida. Então, para você fazer uma libertação, até para mim, para você, qual é a área da sua vida que precisa ter libertação? É a área financeira? O diabo, ele tem tocado, você é dizimista, você é ofertante, só que não sai das dívidas, tá da mesma, né, mesmo ciclo. Não, onde que tá? Ah, eu comprei várias vezes, não paguei, devo pessoas, defraudei. Tá aqui nos 10 mandamentos, que nós não podemos defraudar o nosso irmão. Cobiçar, eu cobicei e hoje eu tô pagando. Então tem que ter o arrependimento. Para ter uma vida genuína e liberta, é conhecer a verdade vos libertará. Por que eu sou uma pessoa depressiva, uma pessoa para baixo, vivo murmurando? Ai, porque eu não consigo. Ai, porque há uma ferida aí. Há uma ferida de humilhação, de rejeição, né? Ou de traição. Há uma ferida. E aí é na onde que tem a raiz ali, pode ter sido essa raiz, pode ter sido plantada essa semente quando você tinha uns 3 anos de idade. Uns 3 anos de idade, e foi na onde que foi implantada, e até hoje, porque você não cortou essa raiz, você não tirou fora, até hoje o diabo usa raízes de amargura, feridas emocionais. São casas de demônios. São casa de demônios. Toda raiz que não é cortada, toda raiz maligna. A palavra do Senhor diz que não tem como uma árvore boa dar má frutos, e não tem como uma árvore má dar bons frutos. Então, toda raiz maligna que não é cortada, ela vai dar má frutos. Precisa ser tratado, precisa encontrar e dar o diagnóstico e ser tratado e curado. Quando é que começa a identificar realmente uma maldição instalada na vida de uma pessoa? Na nossa vida existe 2 campos. O campo da herança, que é essa que eu falei, e o campo da responsabilidade. Então, na minha vida e na tua vida só pode acarretar uma maldição por herança ou, né, por responsabilidade. Como assim por responsabilidade? Quando nós abrimos a porta para o mal agir. Entendeu? Começa ali assim, vamos supor, quando a criança perde seu primeiro dentinho de leite para o mundo espiritual, isso é um sinal que ela já sabe o que é certo ou errado. Então, se ela pegar isso aqui do coleguinha e levar embora, ela já sabe o que ela tá fazendo, que ela tá levando isso aqui embora, né? Ela comete um furto. Dali, essa é uma maldição de responsabilidade. Abre uma porta.
O campo da responsabilidade, ela já sabe, abre uma porta para os demônios ali agirem na vida dela. Porque ali ela já vai ter o quê? O entendimento do que é certo e do que é errado. Então ali os demônios já começam a agir na vida. Os demônios já começam a agir, né, a perseguir desde a concepção. Desde a concepção no ventre. Mas quando a criança tem o entendimento, começa a perseguição. Começa a perseguição. Aí tem ali a primeira infância, a segunda infância, né? A adolescência, a fase adulta, é onde que ele vai começando a destruir. Ele vai começando, né? Já começa a agir, a persegui-la, né? Mas os traumas que uma criança passa na infância, que é quando os demônios já começam a perseguir, quando os demônios têm a legalidade de cometer um abuso sexual, a humilhação, uma ferida de rejeição, quando essa criança sofreu todas essas perseguições na infância, começa a aparecer na adolescência. É quando nós vimos jovens revoltados, adolescentes revoltados, né? A lesbianismo, o homossexualismo. É quando nós começamos a ver depressão. É quando nós começamos a ver agora a doença dessa época, que é a ansiedade. Essa ansiedade, essas crises, né? Essa forma de expressar está dentro. É porque ela sofreu lá na infância, não foi de agora. Ai, meu filho do dia pra noite virou homossexual. Não, seu filho não virou do dia pra noite homossexual. Ah, mas quando ele era pequeno ele já tinha jeito. Não é que ele já tinha jeito, é porque o demônio, um demônio, né, já o perseguia desde criança. Satanás já tinha legalidade de perseguir ele desde a infância. Entendeu? E nós vamos entender, aprender na libertação, que existe, né? O pecado, a transgressão e a iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade é uma voz que fala. A iniquidade, ela fala no sangue, ela fala. Então, muitos pecados cometidos por nós é a iniquidade de nossos pais que fala. Foi implantado. Você consegue entender? Eu vou dar agora um rápido exemplo. Vamos falar sobre Davi. Davi, ele, né, o salmista diz que Davi fala que ele foi gerado no pecado, né? Em pecado eu fui gerado. Eu fui concebido. Gerado não, fui concebido. E lá na frente nós vamos ver que Davi, ele olha para Betseba, o que acontece? Ele sente o desejo. E ele já tinha várias mulheres. A iniquidade, ela fala. O que ele faz? Ele vai e adultera, ele cai no pecado, ele gera um filho no pecado. Ele tenta ali consertar o erro dele, ele não consegue, ele derrama sangue. E ele é o homem segundo o coração de Deus. Só que a iniquidade, ela fala. Ela passa de geração em geração se ela não é quebrada, se não há um arrependimento, ela passa de geração em geração. Você está conseguindo me entender? Mas nós vamos trazer mais a fundo isso sobre a iniquidade. Para nós que queremos fazer a libertação, nós temos que aprender que o sigilo é algo que nós não... o sigilo é algo que tem que ser um princípio na minha vida e na sua vida. Tem que ser um princípio.
O sigilo tem que ser um princípio. Carregar alguém para fazer a libertação. Por quê? Só há libertação quando há confissão. Só há libertação quando há confissão. Quando você tem, nossa, eu cometi um adultério aquela vez, Senhor, eu preciso me arrepender, né? Olha, eu acho que a minha vida tá amarrada porque eu tive um adultério, eu cometi um adultério, eu não me arrependi, eu cometi um aborto, e é por isso que tem tanta falência na minha família. Eu ouvi um testemunho, uma história da minha professora, que ela conta que uma moça, para fazer a libertação, guardou um segredo muitos anos, o espírito de morte vivia atrás dela, ela vivia em depressão, ela queria se matar, vivia se cortando. Por quê? Porque ela foi fazer um aborto, a criança tinha 6, já estava, né, quase formada, com 6 meses, aquela criança nasceu viva. O que ela fez? Para esconder, porque o filho não era do marido, ela pegou, tacou fogo na criança. E a culpa acompanhou ela por anos, quase deixou ela louca. E para ela conseguir ser curada da culpa, das feridas e ter a libertação, ela precisou confessar. Ela precisou confessar. Ela precisou de ajuda. Então, se uma mulher da minha igreja, da tua igreja, chega em você, porque os que mais estão doentes são pessoas que estão dentro da igreja, são pessoas crentes, tá? Então, se uma pessoa, né, que já cometeu coisas graves, não é coisa só pequena, gente, não é só adultério aqui, mentirinha ali, fofoca ali. Vai ter irmãs que vai chegar, eu sou fofoqueira, eu preciso que você me ajude. Vai ter pecado, né, coisas leves, mas vai ter coisa muito pesada. Entendeu? A gente que mexe nesse... Você às vezes não quer ser uma libertadora, você só quer entender o que é libertação. Só que assim, entenda que você vai ser um instrumento de cura e de apoio. Houve a manifestação, expulsou os demônios, essa pessoa tem que ser acompanhada, ela tem que entender o evangelho, ela tem que entender que agora as vontades dela, as emoções dela, os sentimentos dela vai ser mudada, ela vai ser uma nova pessoa, ela vai ser uma nova criatura, ela vai ser transformada, as vontades dela ela vai ter que renunciar aos seus próprios desejos e vontades. Agora ela vai ter que mortificar a sua carne para viver em Cristo. Só que assim, há um processo de purificação. Há um processo de santificação. E esse processo de santificação é todos os dias. Porque não é porque a gente tem a libertação genuína que nós somos a quarta pessoa da Trindade. Não, nós temos que viver orando, viver uma vida praticada no Evangelho. Você entende isso? E para você ser um libertador e trabalhar na libertação e na cura interior, você tem que ter um amor, você tem que compreender que aquela pessoa, por mais suja que ela foi, ela pode ser limpa e ela merece o perdão, assim como eu e você. Consegue entender? Então a libertação é cavar. Por isso que tem o mapeamento espiritual. Mapeamento, se você já teve contato com entidades, se você já foi mãe de santo, pai de santo, já se envolveu, né, com as religiões africanas, se você já fez pacto, se, né, até que grau você foi, até que, né, desculpa, há tudo porque não é assim, gente, aceitou Jesus, acabou, não é? O diabo fica ali, atormentando. Ai, Thaís, então a pessoa não vai ser salva. A salvação é de graça. A salvação é pela graça. Mas eu estou falando de uma vida plena em Cristo e no Espírito Santo. Entendeu? Uma vida plena no Espírito Santo. Então, para mim e para você ter uma vida plena, nós temos que ter uma vida espiritual limpa, aonde o diabo não trabalhe às escondidas e no oculto em nossas emoções, nossos sentimentos, né, em portas abertas que nós não fechamos.
Eu fui ministrada esses dias, fiz um mapeamento novamente, e descobri que tinha coisas ainda, portas abertas que deveria fechar, que não foram fechadas. Entende? Porque o mundo espiritual, ele é real. E para você que mexe em libertação e quer mexer em libertação, nós vemos coisas que é para doido, que não é real não, que se não tiver em Cristo, entende? Então é isso que eu quero trazer para você sobre a libertação. Daniel, leia Daniel 9. Vou deixar uma tarefinha aqui, Daniel 9, que é quando Daniel pede perdão pelos seus pecados e pela iniquidade de Israel. Então faça isso. Vai lá em Daniel 9 e vê a oração de Daniel, que ele pediu perdão. O arrependimento é a chave. A libertação e a cura interior andam junto ao aconselhamento. Por isso que você que quer fazer libertação tem que ter paciência para ouvir, para aconselhar, né? Amém? Eu espero ter trazido algo aqui para você. Eu vou falar depois sobre batalha espiritual, tá bom? Fica com Deus em nome de Jesus. Deus te abençoe.